Olá pessoal, aqui é o Stefan. E bom, embora eu tenha prometido já faz um tempo para alguns de vocês, em comentários que vocês fizeram em outros vídeos, finalmente chegou o momento de eu gravar um vídeo para explicar tudo o que você precisa saber sobre o processo de admissão para que você possa cursar um Doctor of Physical Therapy nos Estados Unidos. Ou seja, o que você precisa realmente fazer para poder cursar fisioterapia nos Estados Unidos. E pois é, esse vídeo demorou um pouquinho para sair do forno, mas finalmente está saindo agora. Será que eu preciso ter necessariamente uma graduação, Stefan, para poder cursar um Doctor of Physical Therapy nos Estados Unidos? E como é que funciona todo esse programa de DPT afinal? E depois que eu conseguir me formar nos Estados Unidos, eu vou precisar de alguma licença estadual para poder praticar a profissão na terra do tio Sam? Neste vídeo eu vou te mostrar tudo isso e muito mais. E durante o curtíssimo tempo que tem esse nosso canal de como estudar fora, eu gravei lá atrás um vídeo explicando tudo o que você precisa saber de que você precisa fazer para cursar medicina nos Estados Unidos. Que é aquele vídeo que eu falo exatamente sobre como funciona aquele programa de pre-med, de pré-medicina, que seria o seu primeiro passo para seguir depois numa medical school no país norte-americano. Mas conforme o tempo foi passando, tinha muitas pessoas que assistiam aquele vídeo, de como que funciona o processo de admissão para pre-med no país estadunidense, que queriam saber, poxa, Stefan, então a gente já sabe como que funciona o processo para cursar medicina no país. E fisioterapia? Como é que funciona? É igual? Preciso fazer uma graduação antes para poder entrar num DPT? Como que funciona, afinal, você ingressar num programa de fisioterapia lá no país do norte? E neste vídeo eu vou quebrá-lo em algumas categorias principais para facilitar o entendimento de todo esse processo. Entre eles, eu vou explicar, primeiramente, educação e licença de um fisioterapeuta nos Estados Unidos. Eu vou contar para vocês detalhadamente o que você precisa fazer para conseguir entrar num DPT para atuar na área nos Estados Unidos. Além de explicar um pouco por cima sobre as licenças que você vai precisar para atuar no ramo. Muitíssimo importante, pessoal, a gente está falando da área de saúde, então atuar no ramo sim vai requerer uma licença por questões éticas e etc. Segundo ponto que eu também vou mencionar nesse vídeo, como você se candidata para um programa de DPT. E, em terceiro ponto, como que eu faço para conseguir uma licença para atuar como fisioterapeuta nos Estados Unidos? Como que você vai conseguir essas licenças? Existem alguns passos rígidos a serem seguidos? Stefan, quais são esses passos, afinal? Então vamos direto ao ponto. A educação e licença de um fisioterapeuta nos Estados Unidos. Vamos começar com o básico do básico, afinal, para você poder entender como funciona toda a complexidade envolvida nos processos admissionais, é necessário entender a fundação disso tudo. Em outras palavras, você vai ter que entender tudo o que você vai precisar fazer para chegar lá primeiro. Primeiramente, para você poder atuar como fisioterapeuta nos Estados Unidos, você precisa conseguir se formar de um programa que se chama Doctor of Physical Therapy, ou DPT para curto, que é praticamente equivalente a um doutorado ou um doutor em fisioterapia. Só que você não pode entrar em qualquer programa de DPT. Você vai ter que entrar num programa que é acreditado pelo Commission on Accreditation for Physical Therapy Education, ou CAPT para curto. Nossa, esse Stefan cheio de abreviações, né? Não é minha culpa. E, em segundo momento, além de passar num programa acreditado por esse órgão, você precisa fazer a prova para conseguir atuar no ramo. Quer conseguir aquela licença estadual para atuar como fisioterapeuta no estado que você tiver nos Estados Unidos. Só que eu vou falar mais sobre essa questão de licenciamento um pouco mais para frente do vídeo. E o programa de um DPT geralmente é de 3 anos. Não
não é tão ruim assim, né? E as principais áreas que você vai aprender durante um programa de DPT incluem, por exemplo, áreas de biologia, anatomia, histologia celular, fisiologia, fisiologia do exercício, biomecânica, cinesiologia, neurociência, farmacologia, patologia, sistemas cardiovasculares e pulmonar, endócrino e metabólico e músculo-esquelético. Pois é, bastante coisa. Mas você vê que, em grande parte, todas essas disciplinas tocam em alguma questão referente à saúde. Só que não é só isso que você vai estudar. Além dessas disciplinas principais, você também vai ter outras disciplinas complementares. Entre elas, você vai ter comunicação, ética e valores, ciências da gestão, finanças, sociologia, raciocínio clínico, prática baseada em evidências e ciências comportamentais. Outro ponto importante que eu acho que vale a pena mencionar é que cerca de 77% do seu currículo de DPT vai ser baseado em trabalho laboratorial. Trabalho laboratorial que vai complementar o conhecimento técnico que você vai receber durante o programa todo. E os outros 23% vão ser praticamente baseados em trabalho clínico. Então se trata de um programa bastante dinâmico, onde você vai ter oportunidade de ver tanto o lado teórico, assim como o lado prático do que realmente significa ser um fisioterapeuta. E os candidatos a programas de DPT, quando eles estão prestes a se formar, eles também participam de um trabalho clínico especial que dura cerca de 22 semanas. Mas e aí, falamos um pouquinho da dinâmica de como funciona um DPT. Vamos falar agora sobre tudo o que você precisa para conseguir entrar num desses programas nos Estados Unidos? Afinal, qual que é o primeiro passo que você vai dar para conseguir cursar fisioterapia na terra do Tio Sam? Como se candidatar para um programa de DPT nos Estados Unidos? A maioria dos programas de doutorado em fisioterapia ou DPT requerem que os candidatos concluam, sim, um bacharelado antes de ingressarem no programa de DPT. Sounds familiar? Muito parecido com a faculdade de medicina, por exemplo, que requer um pre-med para que você possa cursar medicina nos Estados Unidos. Outros programas oferecem um programa curricular de 3+3, onde você pode praticamente casar um programa pré-fisioterapia com um programa de fisioterapia posteriormente. Assim como o Pre-Med, por exemplo, que é exatamente a mesma ideia. E eles chamam isso de um programa pré-profissional de 3 anos. Então, 3 anos você faria o programa pré-profissional e depois você faria os outros 3 anos de curso de DPT, que seria propriamente o curso de fisioterapia. E alguns desses programas de 3+3 recrutam candidatos direto do ensino médio. Então você não teria necessariamente a necessidade de fazer uma graduação antes de você entrar nesse curso sanduíche, que inclui a pré-fisioterapia e depois os 3 anos de DPT. E praticamente depois dos 3 primeiros anos do Pre-Professional Program, você praticamente flui automaticamente para o programa de DPT. Então a transição de um pré-fisioterapia para um programa de fisioterapia, DPT, é praticamente automática. Desde que você conclua os 3 primeiros anos do pré-profissional com algumas notas boas, que vai garantir que você possa depois continuar para os 3 últimos anos de fisioterapia. Poxa, Stefan, que legal! Então tem um DPT, que é praticamente um doutorado em fisioterapia, mas também tem o 3+3, também tem programas pré-profissionais. Cara, é muita coisa. Como que eu vou saber qual programa pede necessariamente quais requisitos para eu poder aplicar para determinado programa? Existe um site que se chama PTCAS, que ele tem a lista de todos os programas acreditados de fisioterapia, tanto os 3+3 quanto os doutorados em fisioterapia, que ele mostra para você exatamente tudo o que você precisa saber dos requisitos para cada um desses programas. Ah, Stefan, mas eu não queria fazer uma graduação antes de entrar num programa de fisioterapia nos Estados Unidos. Bom, então talvez o 3+3 é para você. E esse site do PTCast, que eu vou deixar
o link aqui na descrição, ele também mostra quais são esses programas de 3+3 que são acreditados. Mas caso você queira uma ajuda para poder navegar sobre todas essas complexidades do processo de admissão para um DPT ou um 3+3, entre em contato comigo, que eu vou ajudar você com tudo, desde planejamento do processo, ajudar você todos os requisitos que você vai precisar, até ajudar você a se candidatar para esses programas de fisioterapia nos Estados Unidos. Bom, Stefan, mas eu vejo um grande problema nisso, porque eu já me formei de fisioterapia no Brasil e eu não quero fazer fisioterapia novamente nos Estados Unidos e iniciar esse processo todo do zero. Bom, não necessariamente e, aliás, excelente pergunta. Esse vai ser o nosso próximo tópico. Como que eu faço para conseguir uma licença para atuar como fisioterapeuta nos Estados Unidos? Existe um caminho mais curto que eu possa seguir para conseguir uma licença de fisioterapeuta nos Estados Unidos? Enfim, sem precisar fazer ou um DPT ou então um 3+3? Existe essa possibilidade? Para os candidatos que querem trabalhar como fisioterapeuta nos Estados Unidos e querem aplicar para tal licença de fisioterapia na terra do Tio Sam, existe sim um processo de licenciamento que você pode seguir para ter toda a sua educação passada reconhecida e, se der tudo certo, aprovada para você conseguir o credenciamento para atuar como tal no país estadunidense. Isso se você estudou em alguma faculdade, tanto no Brasil quanto em Portugal, que não é acreditada pelo Commission on Accreditation of Physical Therapy Education. E convenhamos, não tem nenhuma faculdade que eu saiba que seja acreditada por essa comissão aqui em território brasileiro. E essa avaliação geralmente ela é conduzida e feita por uma agência acreditada pelo órgão de fisioterapeutas estadual do estado que você escolher atuar. Então existe sim uma agência de credenciamento que vai avaliar o seu histórico brasileiro ou português e ver se você tem a sabedoria e também os créditos necessários para você poder atuar como fisioterapeuta nos Estados Unidos. E esse processo é bastante comum, aliás. Se você se formou como fisioterapeuta no Brasil ou em Portugal, esse processo é feito todo internamente por essa agência de credenciamento. Eles vão praticamente avaliar todo o seu currículo e no final dessa avaliação ou te dar um thumbs up, um sinal verde, ou então, desculpe, tem que entrar um DPT. Só que não se esqueça, se você quiser partir para esse caminho, um ponto muito importante para você levar em consideração é que você vai ter que traduzir, fazer uma tradução juramentada, aliás, do seu histórico brasileiro e do seu diploma de bacharelado em fisioterapia também. Então é necessário ter as traduções para o inglês. Pessoal, vocês não vão apresentar os documentos em português, né? Que eles também não vão entender o que está escrito ali naquele documento que você acabou de entregar para eles. Mas antes de você navegar por esse caminho, entre em contato com a agência da jurisdição que você pretende trabalhar como fisioterapeuta, ou seja, determinado estado dos Estados Unidos, para entender exatamente qual tipo de tradução você vai precisar dos seus documentos acadêmicos para que você possa ingressar como um fisioterapeuta licenciado no estado que você escolheu. E após de toda essa avaliação dos seus históricos acadêmicos e dos seus documentos, a jurisdição apropriada vai decidir se os seus estudos em Brasil ou em Portugal de fisioterapia está ao par ou equivalente aos estudos de fisioterapia nos Estados Unidos. Nesse momento você vai ser convidado para fazer a prova de licenciamento para você se tornar um fisioterapeuta nos Estados Unidos. Mas um detalhe importante, essa prova ela é ministrada só nos Estados Unidos. Então mesmo que você não saiba ainda, poxa, será que eu vou passar, não vou passar nessa prova? É necessário você se deslocar para os Estados Unidos simplesmente para fazer essa prova. Se você passou, você tem um sinal verde para atuar como fisioterapeuta no país do Tio Sam. E o objetivo deste vídeo não é necessariamente entrar em detalhes, poxa, o que vai entrar de matéria, de disciplinas nessa prova de licenciamento. Mas se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo pedindo um vídeo desses que vai entrar no pipeline aí para eu poder gravar
e publicar no nosso canal. Pois é, pessoal, então é isso. Neste vídeo eu expliquei tudo o que você precisa saber, que você precisa seguir para se tornar um fisioterapeuta credenciado nos Estados Unidos. Eu expliquei que o curso de DPT, ou Doctor of Physical Therapy, é muito parecido com o processo de uma medical school. Você vai precisar de uma graduação antes de entrar num programa de DPT. Expliquei o que você vai precisar para poder se candidatar para determinados programas de fisioterapia nos Estados Unidos. E eu expliquei, além disso, que em alguns casos você pode ter os seus credenciais, ou seja, seu histórico de graduação em fisioterapia do Brasil, aceito pelo CAPT, onde você vai dar o seu primeiro passo para conseguir uma licença em fisioterapia baseando na sua educação no Brasil ou em Portugal. Mas é muito importante que, para tal, você precisa seguir o caminho certo e mandar a sua documentação para análise da jurisdição respectiva, para que eles possam determinar se você tem uma educação que é equivalente à educação de um fisioterapeuta americano. Mas se restou qualquer dúvida ou sobre o processo de licenciamento para você poder se transformar num fisioterapeuta nos Estados Unidos, ou como você consegue se candidatar para programas de DPT no país do Tio Sam, entre em contato comigo, que eu vou esclarecer tudo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não o fez, se inscreva no canal e ative esse sininho aqui para você receber todo o meu conteúdo. Te vejo lá. Fala pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg. E se você gostou desse vídeo, eu acho que você vai gostar bastante desse vídeo aqui do lado também. Dá uma olhadinha nele e depois me avise o que você achou. Adiós!